O livro de Esther, no capítulo 3, é o que vai dar o tema da nossa festa. O tema é Mudando Minha Sorte. Então, em Esther, capítulo 3, eu quero ler com você alguns versículos a partir do versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, sortes, perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Ramã, filho de Hamedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazerdes dele o que melhor for de teu agrado. Esse é o versículo 11. Agora eu vou pedir que você possa sentar, busque um lugar confortável. Esther 3, 7 e 11 é um texto dramático. Tem algumas coisas que eu quero apontar nesse texto para podermos entender o nosso propósito nessa festa aqui, a festa de mudança de sortes, a festa de Purim. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que na nossa leitura, a gente identificou que esse jovem rapaz chamado Ramã, ele se identificou como inimigo desse povo, inimigo do povo judeu, que na nossa categoria de entendimento de hoje é o povo de Deus. Então alguém que se identifica como um inimigo do povo de Deus. Então esse Ramã, inimigo do povo de Deus, ele também ganhou uma identidade. No próprio discurso dele, ele disse que ele queria o mal desse povo e ele armou uma estratégia. E nessa estratégia de acabar com esse povo, ele usou uma técnica chamada lançar sortes. É assim que começou o nosso texto. Ele lançou sortes para encontrar um dia. E nesse dia de lançamento de sortes, foi o dia que ele datou para conversar com o rei e dizer: é nessa data que eu quero o mal de um povo que eu odeio já há algum tempo. E a gente vai entender que o ódio de Ramã por esse povo, o ódio de Ramã pelo povo de Deus, se dava através da história. Na história do mundo, na história daquela região, na história do Oriente Médio, na caminhada do povo de Israel, sempre obedecendo à voz de Deus, eles entraram por rotas, por caminhos que os levaram à conhecida Terra Prometida. E no meio desse caminho, o povo de Israel sempre enfrentou batalhas, ou porque estava andando, atravessando alguns territórios, ou às vezes eram atacados de graça. E o primeiro exército que atacou o povo de Israel, quando obedecia à voz de Deus em direção à terra que Deus lhe tinha dado, foram os amalequitas. Exatamente o povo com que Ramã se identificou. Então o primeiro povo que ataca de graça, sem você ter feito nada, vem um ataque. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, que está nesse auditório, gosta de ser atacado por ninguém. Quando você dá cabimento, a gente diz essa expressão muito aqui no Nordeste, né? Quando você dá o porquê e alguém lhe ataca, você até compreende. Tá, eu errei, aticei, então veio contra mim. Mas quando você não faz nada, e alguém vem e ataca você, quando você não faz nada e alguém vem e sobre você com uma agressão, é uma estupidez. Ninguém está preparado para isso, ninguém gosta disso. Ninguém vai querer entender ou compreender uma situação como essa. Mas esse foi o momento em que Amaleque, ou os amalequitas, esse povo entrou na história do povo de Israel, entrou na história do povo de Deus. Atacando de graça, sem Israel ter feito nada, esse povo atacou. E durante algum tempo, os reis de Amaleque, os reis amalequitas, ganhavam um título. E o título desses reis eram chamados de Agag.
Então você vai achar na Bíblia um nome Agag. Alguns dizem que era o nome do próprio rei, outros dizem que era esse título. Então todo rei se chamava Agag. Como, por exemplo, o governante de Roma se chamava César. Nem sempre o nome dele era César, mas se chamava César por título. Então, da mesma forma, querem entender que assim era Agag. Então, Agag teve, esses reis chamados Agag, tiveram algumas batalhas contra Israel. E uma grande batalha que esse povo perdeu na história foi contra um rei chamado Saul. Saul tinha a vitória nas mãos e tinha uma determinação que esses reis, principalmente naquela época, aquele rei que ele enfrentou, o rei Agag, era um rei com uma fama terrível. Era mal afamado. E ele trazia na sua identidade de Agag como Agag, o desfilhador de mulheres. O que significa desfilhar uma mulher? É acabar com o filho. Para muita gente, ter filho é um sonho. Não é um sonho? Muita gente ter um filho é um sonho. E quando se descobre, estou gestante, aí é que vira sonho mesmo. Sonho de tirar do ventre e pegar nas mãos, ficar brincando assim como o Azaf está brincando. É uma alegria, é um sonho. Né? Você tem aquela alegria de ter seu filho na mão, de ter a alegria de criar, de ter a criança, de brincar com ela, de vê-la crescer. É um sonho. Então nós podemos entender Agag como uma representação. Agag era o rei que desfilhava, que tirava sonhos das pessoas. Eles atacavam principalmente rompendo o ventre das mulheres, assassinando, claro, mas buscando também matar os filhos. Causar-lhe um aborto e assim ferir a nação, porque a nação ficava sem descendência. Imagine você uma nação que não nasce mais filhos. Então era essa estratégia quando Agag entrou na história, se entendeu assim, desde 1 Samuel capítulo 14, capítulo 15, há relato desse confronto de Israel contra o rei chamado Agag, e foi assim que o profeta o identificou. Você é conhecido como desfilhador de mulheres, o assassino de sonhos. Quais os nossos sonhos hoje aqui? Eu sei que nós temos muitos sonhos, nós temos muitos desejos, nós temos muitos planos. E não é fácil quando a gente está sonhando, tem desejos, tem projetos. A gente faz nossos projetos, dá uma vontade de dizer para todo mundo, né? Olha, eu tenho algo novo bem aqui na frente, estou preparando no papel. A vontade de dizer para você, não dá vontade? Quando você está preparando uma coisa, você sabe, isso aqui vai ser bom para mim, dá vontade de dizer para todos os meus amigos como vai ser bom para mim. Mas também é comum, quando a gente diz nossos sonhos, alguém atacar do nada, não é? Você diz que quer melhorar, você diz que quer produzir mais, você diz que quer crescer, o meu sonho é grande. É muito comum alguém vir do nada e atacar você, o seu sonho. Parece que quer abrir o ventre e tirar de dentro e dizer, não vai ter esse sonho não. Impressionante como tem gente para falar mal dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos sonhos. Tem gente que fica com receio, não fala nada até que se cumpra. Aí quando se cumpriu, tá vendo a surpresa que eu trouxe para vocês? Mas tu estava planejando isso faz tempo, né? Mas eu não conto para ninguém, porque vai que alguém quer assassinar o meu sonho. Agag é essa representação. E é isso que eu quero que você entenda nesse trecho, porque impacta diretamente a minha vida e a vida de vocês. Todos nós podemos ser impactados pela palavra de Deus. E aprove a Deus que hoje, na festa de mudança de sortes, nós entendêssemos quais são os Agags da nossa vida. Tem coisas na nossa vida que lutam para impedir o cumprimento dos nossos planos. Nos deixam entristecidos, não nos deixam avançar. Às vezes os planos da gente atrasam, porque um Agag se levantou na nossa vida e ficou impedindo a gente de avançar. Eu tenho consciência cristã de que Deus é pró-nossos sonhos. Ele é favorável para que os nossos sonhos se cumpram. Deus quer que nós vivamos os melhores sonhos da nossa vida. Por isso que, nesse contexto, ele mandou um profeta, o profeta Samuel, falou com o rei Saul, porque Saul tinha feito algo muito estranho. Imaginou que alguém que detesta você, odeia você, quer destruir os seus sonhos, como se uma mulher grávida tivesse que ter o seu ventre ferido à espada, para que morresse e o filho também morresse. Alguém desse nível
Deus entrega nas suas mãos e diz, está aí o teu Agag, confronta ele, tira ele da tua vida, mata esse Agag para que ele não faça nada contra ti. Deus fez isso com Saul, gente. 1 Samuel capítulo 15. Deus deu Agag na mão dele. E o que ele fez? Ele disse, é um rei tão bonitinho. Olha o que esse rei tem. Ele tem carneiros, tem bodes, tem bois, tudo gordinho. Olha só como é bonito o reino de Agag. E Deus disse, tira esse Agag da tua vida. E o que foi que Saul fez? A palavra é poupou Agag. Saul disse, não vou acabar com isso tudo, porque olha só como Agag é legal, como Agag é bonito, como Agag é maravilhoso. Como que alguém que te odeia tanto, quer destruir o teu futuro, pode ser alguém que você diz, eu vou poupar. O que é que isso tem a ver comigo, pastor, hoje em dia? Hoje em dia tenho certeza que eu e você, todos nós aqui, nós temos falhas, nós temos erros, nós temos até pecados, acredite você. E por muitas vezes os nossos Agags, eles se aproveitam desses nossos erros, desses nossos pecados, para fazer com que a gente perca a nossa sorte, perca o nosso destino, perca o nosso futuro. Se eu poupar o meu pecado, o meu erro, o meu desajuste, esse pecado vai acabar com a minha descendência, com os meus filhos, com a minha geração, com o meu futuro. Eu não posso poupar pecados. Toda vez que eu erro, eu tenho que reconhecer, eu errei, eu vacilei. Eu tenho que mudar meu caminho, eu tenho que mudar minha rota, porque senão esse Agag vai se voltar contra mim. Se naquela época de 1 Samuel capítulo 15, Saul tivesse acabado com Agag, aquele Agag que ia destruir os sonhos dele, não haveria Ester capítulo 3. Porque como Agag ainda sobreviveu, foi preciso o profeta Samuel chegar e dizer, Saul, agora Deus tirou o teu futuro. Se você acompanhar o texto, é o texto em que Saul poupa Agag, e o profeta Samuel, 1 Samuel 15, o profeta Samuel chega e diz, agora Deus tirou o reino das tuas mãos, porque você não é rei que preze pelo futuro da nação, porque Agag ainda está vivo. Saul se desesperou, botou as duas mãos na cabeça e disse, não faz isso, eu quero o meu futuro de rei. E Samuel disse, não terá, porque Agag não foi tirado da sua vida. O que nós seremos daqui a 5 anos? Qual é o nosso plano para daqui a 10 anos? Só se cumprirá, só teremos esse destino, só teremos esse futuro, se tirarmos Agag da nossa vida. Porque um rei sempre tem uma descendência que herda a coroa. Mas quando alguém diz, você não será mais rei, ou seja, seus filhos não terão mais esse futuro. Seus filhos não serão mais abençoados assim. Seus filhos estão fora. Mas o que eu fiz? Você deixou que Agag dominasse a sua vida. É o pecado, gente. É o nosso erro. É o nosso infortúnio. Se nós pouparmos Agag, nós acabaremos com a nossa sorte. Quando Ramã, descendente de Agag, para você perceber, até essa época a Amã, a Agagita, ainda estava vivo, ainda tinha descendência, ainda tinha esse povo perturbando, o ódio crescente e dizendo, eu vou perturbar os filhos de Deus, eu vou perturbar quem crê em Deus, eu vou perturbar. Até a época de Ester, eles viviam e eram fortes, tinham acesso ao rei. Chegavam ao governante dizendo, eu quero acabar com os filhos de Deus. Não gosto deles. Quando você quer acabar? Aí eles lançaram sortes. Essa foi a técnica. Segura aí. Festa de mudança de sortes. O que Agag fez para acabar com o povo de Deus? Eu quero lançar sortes. Mas que sorte mais amaldiçoada é essa, né? Alguém lançar sortes para escolher o dia que você vai morrer. Essa época em lançar sortes tinha um cunho religioso muito intenso, muito forte. Uma pessoa que lançava sortes, ela lançava sortes adorando ao seu Deus. Dizendo, Deus que eu sirvo, tu é o dono da minha sorte. E agora eu vou lançar sortes
para saber a tua resposta. Todos os reinos daquela época, uma época muito bárbara, mas todos os reinos daquela época tinham o seu Deus e faziam seus rituais. E tinha um ritual que era comum, lançar sortes, para saber qual é o aval de Deus. Se Deus diz sim, se Deus diz não, ou se ele não diz nada. Alguns estudiosos dizem que eram 2 pedrinhas, uma com sim, outra com não. E aí eles jogavam as pedrinhas e o que desse, dava. Se as 2 pedrinhas dissessem sim, era sim. Se dissessem não, era não. E se desse misturada, uma virada para o sim, outra virada para o não, Deus não tinha dito nada. E assim eles davam sortes, lançavam sortes. Segundo o que a gente leu aqui, Ramã lançou sorte até descobrir qual era o dia que o Deus dele estava dizendo sim. O Deus dos Amalequitas. Não era o Deus que nós servimos, tá? O Deus dos Amalequitas disse, é esse o dia. Está aqui, é esse o dia. E Ramã disse, essa é a voz do meu Deus. Esse é o dia que nós vamos destruir o povo que eu tanto odeio. Engraçado que quando a gente pesquisa sobre isso, sobre a prática de lançar sortes, a gente vai achar também que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, ele também instituiu aos sacerdotes a faculdade de lançar sortes. E assim ouvir a voz de Deus. Quando a gente pesquisa na Bíblia, Levítico capítulo 8, versículo 8, diz que existia uma instituição chamada Urim e Tumim, era o nome das 2 pedrinhas, Urim e Tumim, para dizer qual era a vontade de Deus. Se Deus dizia sim e se Deus dizia não. Então vem comigo. Ramã lançou sortes para dizer, eu vou matar esse povo. Mas a palavra de Deus diz que também existia Urim e Tumim do nosso lado. Quando a gente lançava Urim e Tumim, Deus também respondia. E engraçado, eu te contei a historinha básica de Saul, que lutou contra Agag, mas queria deixá-lo vivo. E aí Saul conhecia o Urim e Tumim. Se hoje eu perguntar para vocês, vocês conhecem Urim e Tumim? Você vai dizer, pastor, só conheço da Bíblia. Nunca vi essa pedra na minha frente. Ninguém mais vê. Porque Urim e Tumim, a última vez que foi usada, que se tem registro bíblico, foi antes do exílio para a Babilônia. Mas na época de Saul, se usava constantemente. Maria, quando se queria saber, esse projeto é de Deus ou não? Por favor, alguém joga Urim e Tumim para mim. Chama o sacerdote, porque é dele essa vez. E o sacerdote jogava Urim e Tumim e dizia, esse projeto é de Deus ou esse projeto não é de Deus? Eu vou ler aqui um texto que está em 1 Samuel 14. Antes de Saul enfrentar Agag. 1 Samuel 14, versículo 41. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra a verdade. E então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Essa aqui é a minha versão, como está em português. Na versão de vocês, pode ser algo parecido. Mas quando a gente vai para o original hebraico, e eu fui ler o original hebraico, eu caí o queixo. Porque Saul estava com uma dúvida se ele conseguia enfrentar os filisteus e ganhar. Eu vou sair para uma guerra e eu não quero morrer, eu quero ganhar. Deus me dá a resposta. E Deus não respondia. Se era para sair ou não. Eu sou uma pessoa que projeta muitas coisas. Porque na minha formação profissional, eu aprendi a projetar. Então eu gosto de projetos. Mas eu tenho certeza que vocês também projetam suas vidas. Todo mundo aqui faz um projeto da sua vida. Eu quero ser assim quando eu crescer. E aí quando você foi crescendo, você foi se inaugurando, né? Foi concluindo, foi fazendo, foi avançando na sua educação, foi avançando nos seus empreendimentos. Então você vai governando a sua vida através de projetos. Então a gente faz um projeto e quer muito que Deus dê o amém. Não é assim? Olha, porque se Deus der o amém nesse projeto, vai dar certo. Então quero muito que Deus diga amém. E Saul fez algo assim. É o meu empreendimento, é a minha guerra. Eu quero ganhar essa batalha, eu quero vencer nesse projeto, eu quero realizar esse meu empreendimento. E Saul disse, eu quero ouvir a voz de Deus. Alguém joga aí o Urim e Tumim para que eu saiba qual é a voz de Deus. Deus não dizia nada. E ele começou a desconfiar. Alguém fez alguma coisa contrária aos meus mandamentos. Quem pisou fora da linha? Quem errou aqui?
digam vocês, todo o exército, me diga quem errou. E todo mundo calado. Ele começou a ficar desesperado. Já sei, eu vou fazer um teste com Deus para que Deus me diga. Do exército vai ficar de um lado, eu e o meu filho Jonatas ficaremos de outro. Vai ser jogado Urim e Tumim, para que Deus diga quem errou, se foi a minha casa ou se foi o povo. Jogaram Urim e Tumim e Deus dessa vez respondeu, livrando o povo. Não é ninguém do povo que errou. Então quem errou? Eu ou meu filho? E ele pediu para jogar a pedra. E foi esse versículo que eu li para vocês. Eu fui ler o versículo no hebraico. É desesperador. Porque quando jogaram o Urim e Tumim, Saul disse, dá a verdade, ou mostra a verdade, em português. Mas o grito dele em hebraico foi, Senhor, dá Tumim. Pastor, não entendi nada. O que significa isso? Era o desespero dele, porque ele disse, o homem do exército que tiver errado, vai morrer. Agora estava ele e o filho dele na disputa. E alguns estudiosos dizem que quando lançaram as pedras, ele deu um grito dizendo, dá Tumim! Ou seja, Tumim era ele que ia ser morto. Se desse Urim, era o filho que ia ser morto. Então ele no desespero disse, Senhor, dá Tumim! E aí traduziram para a gente, mostra a verdade. Viu como mudou o drástico? Porque todo mundo aqui é filho de alguém. E eu tenho certeza que os seus pais diriam a mesma coisa. Se alguém tem que morrer, que seja eu, mas meu filho fique. Percebeu a estratégia de Agag? Porque Agag mata quem? O futuro. O desespero de Saul é, Senhor, dá o meu futuro, porque eu não quero ver minha descendência padecer de jeito nenhum. Mas só que não deu Tumim. E ele desesperadamente olhou para o filho e disse, Jonatas, o que você fez? E Jonatas confessou, foi verdade. Urim e Tumim disseram a verdade. Eu realmente errei e por isso nós não vamos subir contra os filisteus. Se não fosse o povo tomar a frente e disser, ninguém mata Jonatas porque ele nos salvou hoje, Saul tinha cumprido a sua palavra, Jonatas tinha morrido e toda a sua descendência tinha acabado. O que eu quero te dizer com essa dramaticidade toda é, um erro nosso pode custar o futuro dos nossos filhos. Um acerto nosso pode prosperar, mas um erro pode matar o futuro. E me diga você, para que você vive se não for para o futuro? Nós vivemos esse presente, mas amanhã vai se levantar de novo. E se você gastar tudo que você tem no presente, o que vai ser de amanhã? Então nós vivemos todo o nosso presente contando o nosso futuro. Então é nobre, ao lançar pedras, você dar esse grito, Senhor, dá Tumim, porque eu me sacrifico pelo futuro dos meus. Quando eu fui estudar esse tema, mudando a minha sorte, eu não consegui desvincular. A minha sorte, Dulcília, a minha sorte é a sorte dos meus filhos. A minha sorte é o meu futuro, e o meu futuro se chama Maria e Marjorie. Tudo que eu trabalho e projeto envolve o meu futuro, e o meu futuro são elas duas, não é o nosso futuro? Porque quando a gente for enterrado por elas, em nome de Jesus, é elas que vão me enterrar, não vai ser o contrário. Em nome de Jesus, eu vou ficar bem velhinho, ao lado da minha esposa também, bem velhinha. E elas é que vão fazer esse funeral, e vão orar, e vão jubilar porque Deus nos chamou. Deus já teve chance de me chamar, disse isso hoje de manhã para minha esposa, né? Deus já teve chance de me chamar para perto dele várias vezes, mas nunca me chamou, então ele me quer aqui por enquanto, né? Eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui por enquanto. Então, quando eu penso no meu futuro, eu penso nelas, porque elas são o meu futuro. É elas que vão ficar quando eu for. E eu me deparei, Iago, com vários projetos na minha mesa e precisando tomar decisão. E eu tenho certeza que é a mesma coisa com vocês todos. Porque se você não está projetando o seu futuro hoje, sinto muito, você não está vivendo o presente. Então, viver o presente sempre é projetar o futuro. Essa frase ficou legal, hein? Registra na gravação. Viver o presente sempre é projetar o futuro. Você vai ter que projetar o amanhã para viver nele. Porque amanhã vai se levantar e você ainda vai estar aqui, em nome de Jesus. Você vai ter que viver o seu futuro. Então, sempre projetar.
E no meu projeto, Deus dá o Urim, Tumim, do Síria? Será que hoje Deus ainda fala? Porque desde o exílio babilônico ninguém mais usou. Mas Deus ainda fala da nossa sorte hoje, Deus ainda dá amém para a gente. E eu encontrei um versículo que me deu conforto no coração, que significa mudar a minha sorte hoje. Quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 23, acompanhe a minha leitura. Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, ou seja, o justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram sortes. Os apóstolos, gente, lançaram sortes. E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11. Ele se tornou 12 de Jesus. Matias. Paloma Matias era um discípulo da igreja. E como Judas tinha traído e abortou o seu futuro, se suicidando, então tinha que escolher mais um, para fechar os 12. Porque tem uma promessa que serão 12 portas em Apocalipse. O nome das 12 tribos. E alguns estudiosos até falam, é uma referência aos 12 apóstolos. Então não pode ter 11 portas em Apocalipse. Tem que ter 12. E os apóstolos, de uma forma inteligente, espiritualmente falando, vamos saber quem é. E colocaram 2 nomes. José, que era chamado de o justo. Por que não botaram esse cara, já que o nome dele era justo, né? Esse cara é justo, bota ele. Mas chamaram outro chamado Matias. Coloca então na sorte. E na sorte, Matias. Nunca mais se ouviu falar do Síria de José Barsabás. Nunca mais se ouviu falar. Também nunca mais se ouviu falar de Matias. Mas quem sabe Matias vai estar numa porta que a gente for entrar lá em Jerusalém, né? Ei, sou eu, Matias. Estou aqui. Por quê? Porque teve sorte. Eu tirei a sorte grande. E agora eu sou porteiro. Já pensou, hein? Mas o que eu me apeguei aqui? Gente, não é simplesmente a gente separar 2 pedrinhas que acharmos ali na esquina. E agora todo o meu projeto eu vou jogar essas 2 pedrinhas para saber se Deus falou ou não. Isso aqui é muito sério para mim. Porque quando eu fui traduzir sortes, agora do grego, a palavra original é kleros. E kleros, quando o autor de Atos, o médico Lucas, escreveu, kleros, que ele traduziu por lançar sortes, e a gente aqui traduziu por lançar sortes em português, significa receber de Deus um projeto divino. Agora você entende bem. Os apóstolos simplesmente não pegaram 2 pedras e jogaram. Eles oraram. É o que tem escrito aqui. Eles oraram dizendo: Senhor, mostra a tua vontade. Então eles entenderam que Matias tinha recebido um propósito, um desígnio, um projeto divino para a vida dele. E por isso o nome dele foi alçado como um dos 12. É aquele que tem significado muito próximo do propósito de Deus. Hoje a gente usa aqui, por exemplo, a palavra clero no português, não diz isso? E clero você acha que é o quê? Alguém que recebeu o quê de Deus? Um projeto divino, para inclusive representar espiritualmente o que são os princípios de Deus. Então, kleros, quando Lucas escreveu, e a gente foi buscar por lançar sortes, significa o dia em que Deus dá para cada um de nós um propósito. Rita de Cássia, quando Deus dá um propósito para a gente, Ele está dizendo: a sua sorte é essa. É assim que é sorte. Não é sorte de ganhei na loteria, fiz a minha sorte. Não é agora eu vou lançar minhas pedras aqui e dizer: Senhor, me dá os números da lotérica para eu poder acertar e mudar minha sorte. Porque já imaginou que maldição é essa? Você não tem nada, de repente ganha tudo. Não sabe nem gastar, porque não sabe de onde veio, né? Eu não sei de onde veio, então não é sorte, é maldição. Mas quando Deus dá um propósito, Vânia, Deus deu um propósito. Você sabe o que tem que fazer para cumprir esse propósito. Fica muito mais fácil tomar decisões quando você sabe qual é o propósito de Deus naquela situação. Qual é o propósito de Deus para mim? É isso. Então você sabe tomar decisão. Se o propósito de Deus é
chegar em A, você não pode ir para B, porque está se afastando do propósito. Não, o propósito é ir para A, então é para A que eu vou. Todos os caminhos que me levam a A são as minhas decisões. Eu tenho que chegar até lá. Purim, mudança de sortes. Purim é o plural de pur, que é o texto que a gente leu, né? Lançou pur, lançou sorte. Purim é o plural, lançou as sortes. Lançar sorte hoje é mudar nosso futuro, mudar nosso destino. Hoje a gente vai fazer uma oração. Pastor, uma oração? O que foi que os apóstolos fizeram? Eles fizeram uma oração para que Deus dissesse qual era a sorte. E mudou a vida de Matias. Matias passou a ser um apóstolo. Mudou a vida de José. José não foi o apóstolo. Mudou a vida de alguém. Muda a nossa vida hoje uma oração? Você acha que muda? Uma oração muda tudo. Porque é na oração que Deus mostra o seu Urim e Tumim. É na oração que a gente dá o nosso grito dizendo: Senhor, dá Tumim, para que Agag não pegue a minha descendência, não pegue meu futuro. É aí onde Deus diz o que é e o que não é. Deus muda a minha sorte. Senhor, muda a minha sorte e me faz presidente dos Estados Unidos. Vai funcionar? Vai funcionar? Não é uma lotérica. Quando você pede sortes de Deus, tem que ser uma porta que você caiba. Tinha um amigo, ainda tenho, né? É meu amigo ainda. Que ele era muito obeso. Muito obeso. E ele podia entrar na porta de frente? Não podia. Ele só podia entrar na porta de trás, de lado. Ele entrava assim, de lado. De tão gordo que ele era. E uma vez a gente chamou ele para dar um testemunho dele lá no Ministério Efraim, lá de Fortaleza. E ele foi dar o testemunho dele lá no ministério. E ele fez uma operação de redução de estômago, mas só fazer a operação em si não é o bastante, porque você tem que mudar muita coisa aqui, senão você engorda de novo. E ele teve essa luta para mudar aqui. Foi a época em que ele se converteu, ajustou sua vida. E ele foi lá dar o testemunho dele lá no ministério. E ele levou a última roupa que ele usou quando era obeso. Impressionante, né? Quando ele estendeu a roupa cabia 2 dele naquela época. Ele vestiu a roupa aqui no lado e a esposa puxou a outra lateral. É de impressionar. Ele disse: era por isso que eu não podia entrar naquelas portas. A porta da loja que eu tenho, eu podia entrar de lado, eu tinha que me esforçar para passar nas portas, de tão gordo que eu era. E aquilo ali falou comigo nessas palavras, sobre quando Deus abre a porta para a gente. Ele abre uma porta que a gente pode entrar. Se a gente for gordo demais, não vai passar. Então Deus abre a porta ajustada. Né? Eu quero muito ser juiz federal. Já fez direito? Né? Não, mas eu sou tão inteligente que eu passo em qualquer concurso. Passe e não mostre, né, Dulcília, que você se formou em direito. Não dá. Né, Vânia? Está tentando alguns concursos. Se não tiver essa graduação, você não entra. É uma porta que não vai se abrir para você. Aí não dá para se chatear com Deus. Deus, dá Tumim. Ué, você não passa nessa porta. Então se prepare. Se prepare para passar em algumas portas. Aí você pode fazer esses projetos. Senão, não tem como fazer. Então eu aprendi essas coisas com Deus. Sobre a minha sorte hoje. É por uma determinação divina. Mas a determinação divina é direcionada. Então vamos lá. Qual é a minha sorte hoje? É Deus me fazer ganhar na loteria? Qual é a minha sorte hoje? A minha sorte hoje é Deus abrir uma porta que eu caiba. Uma porta que eu possa andar. Esse é o meu Urim e Tumim. Esse é o meu Urim e Tumim. São as portas que me cabem e Deus abre para mim. Às vezes a gente nem tem enxergado, a gente passa na frente da porta e nem viu. E depois a porta se abre. Ué, essa porta se abriu para mim, você nem percebeu, mas estava lá o tempo todo. Às vezes Deus tem que dar um empurrão para a gente, né? Empurra, vê se tu entra nessa porta. Essa aqui eu abri para você. E às vezes a gente tem que receber esse empurrão para poder entrar nas portas. Hoje eu não vou lançar nenhuma pedra aqui. Porque eu tenho certeza qual é o Urim e Tumim que Deus abriu para nós. Está em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Gente, o Urim e Tumim, a minha sorte é quando eu ando nas obras de Deus que Ele preparou para mim antes. Porque é muito fácil a gente dizer: eu sempre faço coisas boas, eu sempre fiz boas obras, eu nunca fiz nada mal a ninguém.
Mas quem disse para você que o julgamento que você acha que são as boas obras, eu faço coisas boas, quem foi que disse que essa sua opinião é a opinião de Deus? Porque Ele sim já preparou boas obras para nós andarmos nelas. Quais boas obras são essas? Não é minha opinião, não é o que eu acho. Eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Não é isso. Porque quando eu entendo esse texto aqui, Deus preparou boas obras para eu andar nelas, Ele preparou antes de mim. É por isso que tem escrito aí, preparou de antemão. Ele preparou antes de você existir boas obras para você andar. Quais são as boas obras que Deus fez para que eu andasse nela? Todas elas estão registradas nas Escrituras. São os princípios bíblicos. A melhor forma de eu entender qual é a minha sorte, qual é a vontade de Deus, não é jogando pedra mais. É entendendo os princípios. Pelos princípios que Deus já montou para mim, eu caminho por eles, e aí eu tenho certeza que eu estou cumprindo o projeto de Deus na minha vida. São as palavras. Isso é tão forte que Saul, diante de Agag, que você já conhece agora, que eu já te expliquei tudo, Saul, diante de Agag, ele preferiu o que ele achava que era melhor do que o que a palavra de Deus dizia. E eu provo isso. 1 Samuel 15, 9. Saul poupou Agag. 15, 22. O profeta Samuel chega e diz para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião contra a palavra é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria a cultos e ídolos do lar. Como rejeitou a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti. Me diga se isso aí não é Urim Tumim. Quando você chega diante de Deus dizendo: eu nem cumpro a tua palavra, mas me diz se esse projeto aqui é teu ou não, é o melhor para a minha vida. Aí Deus olhar para você e dizer: como você rejeitou a minha palavra, eu também rejeito a ti. Meu Deus, gente. Isso é muito doloroso. Nesse contexto dramático que a gente entendeu hoje, que o nosso futuro são os nossos filhos, que o nosso futuro tem que ser projetado hoje. Aí você chegar para Deus: Senhor, esse é o meu futuro. Aí Deus vai questionar: você está cumprindo a palavra? Se você cumprir a palavra, eu digo. Mas se não cumprir a palavra, eu não te respondo nada. Dureza. É por isso que hoje a minha proposta aqui é que a gente mude o nosso futuro. E as pedras que nós vamos lançar hoje são palavra e oração. Isso que os apóstolos fizeram. Eles entenderam. Alguém tem que receber o desígnio divino para que se cumpra as palavras. São 12. Tem que se cumprir. Tem que ter 12. Vamos orar. E Deus, gente, traz aquela paz que o entendimento humano não conhece, né? Traz aquela paz que vai além de todo entendimento, dizendo: essa aqui realmente é a vontade de Deus. Chegou o tempo de Matias. Eu quero entregar essa palavra para você hoje, mas também quero te entregar uma oração. Assim será o nosso Urim Tumim. Nossos projetos serão projetos de êxito. Posso ouvir um amém? Serão projetos de êxito. E nós vamos saber, é Deus que está cuidando da gente. É Deus que está dizendo amém para a gente. É por isso que as coisas estão começando a fluir. Está começando a dar certo. Por quê? Palavra e oração. A gente escuta a palavra e ora. A gente entende a palavra e busca Deus. As coisas começam a dar certo. Amém?